pessoal, tudo certo? Voltamos para dar continuidade a esse tema bastante extenso que é o espaço rural. E agora nós vamos falar sobre gestão de mão de obra no campo. A gestão de mão de obra, em linhas gerais, ela pode ocorrer de duas formas. Uma é a gestão familiar, obviamente, que vai envolver os membros da família, inclusive as decisões sobre a produção vão ser tomadas por eles e eles vão trabalhar, inclusive, na agricultura. E tem a gestão de mão de obra patronal ou empresarial. Esse tipo de gestão de mão de obra não vai envolver laços familiares e vai se estabelecer a partir de relações de trabalho assalariadas. No passado, a gente sabe que já existia um outro tipo de gestão de mão de obra que não existe mais hoje em dia, porque é crime, que era a mão de obra escrava, a partir da qual um ser humano escravizado, ele pertencia a outro, mas, como eu acabei de falar, isso não é mais aceito, então só podemos identificar esses dois tipos de gestão. E a partir disso, gente, nós vamos falar sobre alguns tipos de agricultura, os principais. Vamos identificar suas principais características, seus pontos fortes, seus pontos fracos e os funcionamentos de uma maneira geral. Assim, nós vamos começar pela gestão de mão de obra familiar, falando da agricultura de subsistência e da agricultura de jardinagem. A agricultura de subsistência é aquela que é feita para consumo próprio. Então, gente, ela vai ser uma agricultura extensiva. Na maior parte das vezes, ela é uma agricultura que vai utilizar sementes rudimentares, não vai ter muita mecanização e, como ela é feita para consumo próprio, ela não produz muitos excedentes. Os poucos excedentes que ela produz vão ser utilizados em trocas ou até mesmo em feiras locais, mas um comércio de pequeno porte, tá bem? Podemos ressaltar também aqui que esse tipo de agricultura ela vai ocorrer em pequenas e médias propriedades ou em parcelas de grandes propriedades. Quando a gente está falando de parcelas de grandes propriedades, a gente pode falar de relações como a parceria, quando o dono da terra ele recebe parte da produção como uma forma de pagamento de aluguel pela ocupação daquela terra. A gente pode falar também do arrendamento, quando efetivamente para alugar a terra, a pessoa que vai plantar, ela vai pagar, vai dar dinheiro ao dono da terra. E a gente pode falar também da posse, quando uma terra devoluta, que não pertence a ninguém ou que pertence ao Estado, ela vai ser ocupada deliberadamente. Por fim, gente, nós precisamos destacar que essa agricultura de subsistência, ela muitas vezes vem associada a queimadas e agricultura itinerante. Por quê? Porque como essas técnicas agrícolas, elas não são técnicas muito desenvolvidas, elas são muito rudimentares, o plantio incessante na mesma porção de terra vai gerar um desgaste mineralógico do solo. Consequentemente, depois de um tempo, esse solo não vai ter mais fertilidade. E aí, aquelas pessoas, elas vão ser obrigadas a sair dali, procurar outra área. Se essa área tiver uma vegetação nativa, eles vão tacar fogo, vão praticar queimadas, que vocês sabem que são nocivas, tanto do ponto de vista da perda da biodiversidade, quanto da poluição da atmosfera. E depois que a vegetação estiver queimada, o plantio ele vai começar sobre as cinzas, que serão utilizadas inclusive como um fertilizante natural. E assim se dá a agricultura itinerante, ou seja, o dono da terra, ele nunca consegue ficar parado num lugar só, porque como ele não consegue corrigir o solo constantemente, depois de um tempo, aquele solo ele fica tão desgastado que a agricultura ali se torna inviável. Agora nós vamos falar sobre a agricultura de jardinagem. Ela vai predominar, gente, no sul e no sudeste asiáticos, e ela vai ter uma forte relação com os ventos de monção. Esses ventos vão ocorrer de acordo com as estações do ano.
Os ventos de monção de inverno, eles vão se deslocar do continente em direção ao oceano. Já os ventos da monção de verão, eles vão se deslocar do oceano, especificamente nesse caso do Oceano Índico, em direção ao continente. Consequentemente, eles vão levar muita umidade, vão causar chuvas muito intensas. E em muitos lugares do sul e do sudeste asiáticos, esses ventos de monção, eles vão acabar gerando inundações. E é aí que entra a nossa agricultura. Por quê? Porque a base alimentar da Ásia é o arroz. E essa agricultura de jardinagem, ela vai desenvolver basicamente a rizicultura. E o arroz, ele precisa de áreas alagadas para conseguir se desenvolver. Por esse motivo, essas chuvas de monção, elas são quase que uma condição sine qua non para o desenvolvimento desse plantio. Continuando, uma outra informação importante é que esse tipo de agricultura vai se dar em propriedades médias no máximo, mas geralmente as propriedades elas são muito pequenas, menores inclusive do que 1 hectare. Por quê? São áreas de elevada densidade demográfica, existem muitos habitantes por quilômetro quadrado. Consequentemente, essa agricultura ela vai precisar ser altamente produtiva. Então, todo o excedente produzido, ele vai ser comercializado e esse lucro que esse excedente vai dar, vai ser reinvestido na produção, tanto em técnicas agrícolas, quanto em insumos e em sementes de qualidade. Dessa forma, nós podemos afirmar que essa agricultura de jardinagem, diferente da agricultura de subsistência, ela é uma agricultura intensiva. Para fechar, gente, nós precisamos lembrar de uma informação muito importante que costuma cair direto no vestibular. Como eu acabei de falar, eles precisam tornar produtivo qualquer espaço de terra, já que a densidade demográfica ela é muito alta. Então, inclusive as encostas, elas precisam ser aproveitadas. Qual é a estratégia utilizada, gente? Uma técnica chamada de terraceamento, que é a construção de degraus artificiais no relevo, nas encostas. No final desses degraus vão existir lombadas, como se fossem quebra-molas. E essas lombadas elas vão favorecer o acúmulo de água em cada um desses degraus. Dessa forma, inclusive o relevo íngreme, aquele que não é necessariamente plano, ele consegue ser aproveitado durante a agricultura de jardinagem. Então é isso, galera. Finalizamos por aqui essa aula. Na aula seguinte, continuaremos falando sobre tipos de agricultura e entraremos mais a fundo agora nos tipos agrícolas relacionados à gestão de mão de obra patronal. Tá certo? Um beijo e se cuidem!